Olá pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje vamos falar de um tema que certamente toca a vida de todas as pessoas, de uma forma ou de outra, de uma intensidade ou de outra, que é o sofrimento. E antes de mais nada, eu queria perguntar a você, como anda o seu sofrimento? Ou quais são as experiências que você vive hoje ou que você já viveu no seu passado que foram marcadas para você como experiências de sofrimento, experiências de dor, experiências de angústia, de medo, de desesperança? Sofrimento, como nós sabemos, ele faz parte da nossa vida mesmo que a gente não queira. E há milênios de anos ainda estamos à procura desta resposta. Por que nós sofremos? Por que existe dor no mundo? Por que existe o mal? Por que existe tanta angústia na vida das pessoas, sendo que nós, na maioria das vezes, queremos ser felizes? Infelizmente, ainda não temos resposta para essa pergunta. E o que podemos pensar é que o sofrimento faz parte da vida da gente. Desde o nosso nascimento até a morte, nós experimentamos diversas vezes situações de sofrimento e de dor. Cada pessoa experimenta o sofrimento de uma forma diferente da outra pessoa. E o que às vezes parece ser uma bênção na vida de alguém, na verdade é um sofrimento para ela. O que os olhos de um enxergam como uma experiência positiva, na verdade pode esconder algo muito ruim, muito doloroso na vida daquela pessoa. Pode inclusive ser o seu caso. E quais são as principais formas de sofrimento que nós enfrentamos? Muitas delas vinculadas à doença. Como é triste a gente estar doente ou ver uma pessoa que a gente ama doente. Às vezes doenças tão intensas como, por exemplo, é a Covid-19, que afeta tantas pessoas, que nos deixa distante, que nos deixa isolados, que faz com que muita gente perca sua própria vida ou perca seus entes queridos sem poder dar um último adeus, sem poder se despedir de uma forma honrada, de uma forma que traga um pouquinho de esperança para a alma daquele que perde. Experiências como essa da doença que nos deixam incapacitados, muitas vezes, sentindo-nos vulneráveis, sentindo-nos aquela experiência quando você acha que você não pode fazer absolutamente nada. E às vezes nem mesmo a ciência é capaz de imediatamente dar resposta a um sofrimento tão intenso como a doença. Além deste grande sofrimento, temos outras experiências na vida de injustiça, de violência, de necessidades. Quantas pessoas no mundo passam fome, quantas pessoas até mesmo próximas a nós têm diversas necessidades. Necessidades de saneamento, necessidades de moradia, necessidades de dignidade humana. Porque não é só o alimento que se apresenta para nós como uma necessidade. A necessidade de ser reconhecido, de ser respeitado como pessoa é também uma situação que pode causar sofrimento para muitas pessoas. Além disso, a desigualdade, tão marcante no nosso país, tão marcante nas nossas cidades, pessoas que têm muito, pessoas que não têm quase nada. Sofrimentos vinculados a perdas, a morte, perdas de pessoas queridas, perda de amizades, perda de laços, fins de relacionamento. Sofrimentos relacionados ao trabalho, às experiências familiares, a relacionamentos abusivos. São as mais diversas as formas em que o sofrimento pode se apresentar na nossa vida. E é importante a gente pensar que todo sofrimento ele precisa ser respeitado. A gente não pode simplesmente dizer que um sofrimento é uma frescura de alguém, que uma pessoa que diz estar sofrendo, que uma pessoa que está sentindo algum tipo de angústia, que ela está fazendo manha ou está fazendo um tipo de charme de teatro. Não. Todas as pessoas de fato sofrem. Cada uma a seu modo, cada uma a sua intensidade. E nós não podemos desmerecer o sofrimento do outro, porque por mais que às vezes a gente perceba que aquele sofrimento que a pessoa diz não seja tão intenso quanto ela diz, ele precisa ser acolhido. Essa pessoa precisa ser escutada e à medida em que a gente se aproxima dela,
ela mesma pode começar a enxergar o sofrimento que ela tanto reclama de uma forma diferente. Então, é importante a gente não cruzar os braços ou não virar as costas para alguém que reclama, que diz estar sofrendo. É importante a gente ter empatia, a gente se mostrar disponível a ajudar essa pessoa de uma forma que a gente consiga, mas não simplesmente dizer que alguém está com frescura ou com manha, porque muitas vezes os sofrimentos que nós vivenciamos, eles têm consequências diversas, como por exemplo a depressão. E quem já viveu uma depressão ou quem já teve um ente querido que já passou por uma depressão sabe que isso não é brincadeira, não é frescura, a pessoa de fato sofre. Então todas essas situações na nossa vida deixam algum tipo de marca, algum tipo de dor. E é importante a gente pensar também que nós, no meio de uma situação de sofrimento, nós nem sempre somos apenas sujeitos passivos ou vítimas. A gente também não pode trazer para si a dimensão de que a gente é responsável ou culpado por alguma situação de sofrimento, porque muitas delas não dependem da gente. Por exemplo, as injustiças e desigualdades que existem na nossa sociedade não são fruto direto das nossas escolhas, das nossas ações no mundo. Mas nós não podemos apenas nos colocar como vítimas sempre. A gente também pode ser um sujeito, a gente pode tomar ações diante de uma situação de sofrimento e é importante que a gente tome, que a gente observe, que a gente reconheça qual é o nosso limite, qual a nossa capacidade diante das situações que nós vivemos. Porque é muito fácil reclamar, é muito fácil murmurar e muitas pessoas às vezes usam deste lugar da reclamação, da murmuração para manter o sofrimento em que vivem. Às vezes a gente também é responsável por manter existindo os sofrimentos que nós vivenciamos na vida. Porque nós temos poder de ação, nós temos alguma capacidade de agir, né? E é importante a gente pensar qual é o nosso limite, qual é o nosso lugar, qual é a nossa possibilidade de agir diante de uma situação de sofrimento. Isso faz pensar uma frase dita por um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que ele é uma frase já bastante conhecida, que é o seguinte: o que você faz com aquilo que fizeram com você? Nós, muitas vezes, somos atingidos por sofrimentos que vêm de fora, que não são nossas escolhas, que não são nossas opções. Sim, é verdade. Mas, diante disso, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer da situação que chegou até nós? O que eu, como pessoa, como sujeito, posso fazer diante daquilo que está na minha frente, diante daquilo que eu estou vivenciando? Qual é o lugar seu diante do seu sofrimento? Você está apenas numa posição de quem mantém o sofrimento, ou de quem de alguma forma ou de outra procura, ainda que seja suportá-lo ou vivenciá-lo de uma forma menos sofrida? É verdade que muitas vezes tudo que a gente quer é que o sofrimento acabe de imediato, a gente quer se ver livre de uma doença, e é óbvio, a gente não quer manter situações de sofrimento na vida conscientemente. Mas, infelizmente, nem sempre dá. E a gente, na sociedade atual, nós não estamos muito bem preparados para lidar com situações de sofrimento. A sociedade nos diz, nós vemos isso em diversos lugares. Seja feliz, seja foda, experimente várias coisas, tenha sucesso, muitas palavras de ordem que nos querem dar uma ideia de que a vida é positiva, de que tudo vai dar certo no final. Enfim, infelizmente, esta não é a verdade. E nós nem sempre estamos preparados para lidar com o sofrimento, com as angústias, com as dores da vida, e muitas vezes também não preparamos as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens a lidar com as frustrações e com os sofrimentos da vida. Todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, já vivenciaram situações diversas de medo, de dor e de sofrimento. Não dá para fugir, infelizmente, porque nós não somos pessoas totalmente capazes, cheias de poderes e de plenitude. Nós somos imperfeitos, nós temos nossas dificuldades pessoais, nós temos nossas impotências e nós não somos capazes de fazer tudo. E diante disso nós sofremos a impotência diante da doença, diante
das mazelas da vida que nos assolam. Mas, apesar disso tudo, é importante a gente pensar o que a gente pode fazer diante de uma situação de sofrimento. Acredito que um dos primeiros pontos é a gente procurar ser resiliente. Ser resiliente não é apenas baixar a cabeça e falar, tá tudo bem, eu tenho que sofrer, Deus quis, ou não foi culpa minha, vou sofrer, não. Ser resiliente é a gente se dar conta da nossa possibilidade, da nossa dificuldade diante do sofrimento e manter-se de pé. Procurar ajuda, procurar suporte das pessoas, da família, procurar ajuda profissional, compartilhar as nossas experiências, porque a gente também não precisa guardar o sofrimento só pra gente. Eu sofro, você sofre, outra pessoa sofre. Não é simplesmente jogar, despejar o sofrimento na outra pessoa na esperança de que isso simplesmente vá resolver o sofrimento, não. Mas as pessoas que convivem conosco, elas devem ser solidárias. A gente deve ser solidário com o outro e o outro solidário para conosco. E assim, a gente compartilhando o sofrimento, a gente ameniza um pouco a dor, a gente procura encontrar saídas, a gente procura encontrar possibilidades de ação diante de uma situação que aos nossos olhos parece ser impossível, incapaz de fugir. Então é importante a gente ter um pouco de paciência, às vezes, diante do sofrimento, mas é uma paciência que não é comodismo e que não é abaixar a cabeça. Procurar, na medida do possível, tomar alguma ação, procurar resolver o problema. Mas às vezes a gente chega numa situação, eu não dou conta. Sim, às vezes a gente não dá conta. Mas alguém pode me ajudar? Eu posso procurar alguém que vai me escutar, que vai me dar um suporte, ou eu posso transmitir para alguém um pouco das responsabilidades diante do sofrimento, do cuidado de uma pessoa doente. Enfim, são diversas as situações que a gente enfrenta e em cada uma delas a gente pode procurar encontrar alguma forma de lidar, mesmo que isso não signifique resolver o problema, mesmo que isso não signifique acabar com o sofrimento. Existem sofrimentos que não acabam da noite para o dia. Mas é importante a gente ter um pouco de resiliência e aceitar que nós somos seres limitados, nós somos seres incapazes diante de diversas situações. Então, procure ajuda, procure compartilhar com alguém, procure fortalecer os seus laços sociais diante do sofrimento, para que mesmo que você esteja desmoronado, tem alguém ali do seu lado que te dê suporte, que te dê amparo e que te dê um pouco de esperança. Porque na vida tudo passa, mesmo que demore, tudo passa. E uma hora o sofrimento ameniza ou a gente aprende a conviver com ele, a gente cria novas formas de lidar com o sofrimento. Respeite o seu sofrimento, respeite o sofrimento das outras pessoas. Todo mundo precisa ser respeitado na experiência em que vive, por pior que ela seja. E é nessas horas que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa encontrar suporte naqueles que estão junto de nós. Tá bom? Eu espero que você, a partir dessas nossas conversas, consiga pensar um pouquinho, mesmo que não resolva as suas questões, mas pense um pouquinho sobre esses temas que estamos falando, se observe um pouco mais, procure se autoconhecer, porque a grande resposta de muitas das nossas dificuldades está em nós mesmos. Muito obrigado por nos ouvir, obrigado pela sua atenção. Continue compartilhando, comentando com outras pessoas, mande sugestões de vídeos e de temas que você quer que a gente fale e até a próxima. Um abraço.